comecei, que eu fazia lá cold call para prospectar clientes, esses prospects, o que eu prometia para eles era um acompanhamento muito próximo em ações, onde eu dizia, que eu falava, onde eu poderia acompanhar e dizer qual é a compra, qual é a venda, onde compra, onde vende, quais são os melhores preços, quais são os melhores momentos, como fazer swing trade, quais ações melhores para fazer day trade, enfim, uma infinidade de coisas todas voltadas para ações. Essa era a minha grande promessa, ou seja, em resumo, minha grande promessa era um acompanhamento próximo das ações dos clientes. Talvez por isso e talvez não, né? Obviamente, certeza que foi por isso que o meu primeiro cliente, ele só trouxe as ações dele para que eu acompanhasse. E ele transferiu ali 500 mil para que eu acompanhasse tudo em ações. E ele tinha outro patrimônio, ele tinha com certeza uma outra parte do patrimônio ali, e depois eu fui descobrindo onde que estava, como é que estava ao longo do tempo, mas no começo foram 500 mil reais totalmente focado em ações, todo alocado em ações. Eu questionava sobre onde estavam os investimentos, como que estavam os investimentos, ele falava, tá em outro lugar lá e tal, mas ó, vamos concentrar nisso daqui. E foi difícil eu quebrar essa barreira de trazer mais dinheiro dele, né? Trazer para uma debênture, para um CRI, para um CRA, para um fundo de investimentos, para um fundo imobiliário, para outras coisas a não ser ações. Sabe por quê? Porque a minha promessa era acompanhar ações, certo? Então ele vai transferir as suas ações. E aí eu quero saber de você, qual que é a sua promessa hoje? Assessores e assessoras e amantes dessa grande profissão que é o agente autônomo de investimentos, estou aqui mais uma vez para trazer conteúdo rico para você. Eu espero que você esteja gostando dessa série de vídeos aí que eu estou postando toda quinta-feira aqui às 19 horas. Espero que você esteja gostando mesmo. E se você estiver gostando, me ajuda, ajuda o canal aí a crescer, a aparecer para outras pessoas que têm talvez os mesmos ou interesses parecidos com o seu. Clica aí embaixo no gostei, é muito importante. Hoje eu sei que é tão importante que todo vídeo que eu assisto, e eu gosto de fato, eu vou lá e clico no gostei. Então clica no gostei aí, se você quer ficar inscrito no canal, né, para saber quando sai vídeo novo, é só clicar no inscrever-se aí e tá tudo certo, beleza? Olha, você também pode comentar, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, qualquer coisa, comenta aí que eu te respondo, certo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre a sua promessa. Como eu te perguntei, qual é a sua promessa? Como eu disse para você também, a minha promessa lá atrás era falar sobre ações, acompanhamento de ações. Eu acompanhava, eu dizia que eu iria acompanhar as ações para os clientes, que eu iria dizer para ele qual que é o melhor ponto de compra, o melhor ponto de venda, só que era uma promessa muito frágil, uma promessa muito simples e que talvez eu nem poderia cumprir tanto quanto eu prometia. Mas uma coisa que eu quero dizer para você e deixar isso muito claro é: nunca prometa rentabilidade, nunca prometa taxa. Eu acho que isso já deve ser claro para você, né? Já deve ficar muito transparente isso quando você entra na profissão, quando você está na profissão, que a gente não deve prometer taxa nem rentabilidade. Por quê? Isso é uma coisa de um gestor de fundo, né? A gente nem pode fazer isso, a gente nem deve ficar prometendo ou falando de rentabilidade que, olha, daqui um ano a gente vai ter tanto. Não, a gente pode estabelecer parâmetros na carteira para saber um processo, né? Para saber o que ele tem que fazer e ir acompanhando junto com o cliente para ver se a carteira vem tendo essa performance realmente. E se os fundos que estão alocados, se os CRIs, se os CRAs, estão de acordo com um parâmetro pré-estabelecido lá no começo da sua primeira conversa com o cliente. Por isso, não prometa taxa, muito menos rentabilidade. E como eu disse, eu quero te ajudar a formatar a sua proposta de valor aqui, a proposta que você vai fazer para o seu cliente, a promessa que você vai fazer para o seu cliente. Então a primeira coisa que eu quero perguntar é, fazer você refletir na verdade, imagina que você tá, sei lá, pegou uma indicação de um cliente seu, e você tá ligando então, batendo um papo, e o cliente fala, olha, eu tenho ali 5 milhões e hoje está alocado assim, 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 hoje eu já tenho debênture, eu já tenho CRI, já tenho CRA, já estou bem diversificado aqui no banco, e olha, não vejo o porquê fazer essa troca, né? Por que sair daqui e estar aí contigo, estar no seu atendimento, você me assessorando. Não vejo sentido, acho que não vejo melhoria. Então, imagina o cliente falando para você ainda assim na ligação. Mas vamos fazer o seguinte, por que eu deveria investir com você? O que eu deveria... eu acho que essa pergunta mata. Por que eu deveria investir com você?
E aí, o que você responde? Qual que é a sua proposta para esse cliente? Qual que é a sua promessa para esse prospect, na verdade, né? Que você quer transformar em cliente? É justamente essa resposta que você tem que ter rápida, tem que ter aqui na cabeça para você responder rapidamente. E se a sua proposta encaixar com o problema daquele cliente, se for uma solução para esse cliente, muito provavelmente ele vai se tornar o seu cliente ali, porque você conseguiu realmente propor algo diferente para aquela pessoa, para aquele prospect, para aquele futuro cliente. E aí eu quero trazer um exercício para você pensar e trazer isso para você mesmo conseguir achar a sua própria estrutura de proposta de valor ou a sua própria promessa, beleza? Imagina assim, ó, você tem uma furadeira e um quadro que você tem que pendurar ele na parede, certo? O quadro é o que você quer colocar na parede. A furadeira que você vai usar para parafusar ali, para talvez fazer o furo na parede, né? Se bem que hoje em dia a gente não precisa mais de furadeira, mas fica no exemplo aqui, vamos pensar que ainda precisa de furadeira. A gente vai lá furar a parede para colocar um quadro, certo? O que você quer? Como eu dizia, você quer colocar o quadro na parede. Você não quer colocar uma furadeira. A furadeira ela só a técnica que você vai usar para colocar o quadro ali. Você poderia usar outras técnicas também, como eu estava dizendo, né? Você pode usar ali aquela fita banana, né, da 3M, ou várias outras aí que já tem no mercado que daria para você pendurar o quadro. Talvez até se fosse um quadro mais levinho, bater um martelo, bater um prego com um martelo ali e colocar o quadro, né? Poderia ser isso também, mas se atém aqui à técnica. Isso tudo que eu falei, tanto martelo, quanto prego, quanto a 3M, quanto a furadeira, todos esses são a técnica. E isso pouco importa para o cliente. Você vai falar, eu faço as melhores alocações. Beleza, isso é sua parte técnica. Porque eu, sei lá, eu faço um planejamento. Isso é a técnica. De nada interessa isso para o cliente. O que interessa para o cliente é o quadro, é a promessa. O quadro é a promessa e a furadeira é a técnica que você usa para alcançar aquela promessa que você disse para ele. E a promessa pode ser diversas coisas, pode ser exemplo. Vou dar um exemplo aqui. A promessa que eu disse aqui no começo é uma promessa. Se ela é boa ou se ela é ruim, ela não deixa de ser uma promessa. E aí você tem que formatar a sua promessa. Exemplo. Hoje eu uso muito a promessa de que vou trazer tranquilidade financeira para a família do cliente. Ou então independência financeira. E eu imagino, eu crio com ele um cenário. E aí eu costumo até brincar. Tem a furadeira, tem o quadro e tem toda a sala de estar que eu posso montar com ele e fazer ele imaginar. Então tem o quadro aqui, onde eu vou dizer qual que é a promessa, como eu disse. A promessa é alcançar a independência financeira. Certo? Pô, muitos clientes aqui eu sei que ele deve investir comigo porque eu vou fazer com que ele alcance. Eu vou usar o planejamento para alcançar a independência financeira, planejamento, produtos, atendimento, para alcançar a independência financeira e a independência financeira, que aí vem a sala de estar toda mobiliada, a independência financeira vai fazer com que ele consiga viajar, com que ele consiga dê mais atenção, ele ou ela dê mais atenção aos seus filhos, à sua própria família, seus familiares, seus amigos, e tenha mais tempo para curtir a vida, até mesmo para fazer seus hobbies. Isso daqui encanta, isso daqui traz realmente uma promessa. Então por isso, de novo, eu te pergunto, qual é a sua proposta de valor para o seu cliente hoje? Você precisa pensar nisso, e por isso que eu estou gravando esse vídeo para trazer essa, vamos dizer assim, essa técnica de você conseguir imaginar um pouco melhor essa associação com a furadeira, com o quadro e com a sala de estar que você pode imaginar melhor aí. Lembrando, recapitulando aí, pensa na técnica que você vai utilizar, a promessa que você vai fazer e assimila tudo isso com que o cliente, aonde o cliente quer chegar. Se ele quer ter tranquilidade, fale de tranquilidade. Se ele quer ter, viajar todo mundo, fale de viajar todo mundo. Que a sua promessa tem que estar de acordo com tudo isso que vai solucionar hoje o problema ou vai trazer para próximo os sonhos, os objetivos do seu prospect que futuramente vai se tornar o seu cliente. Essa é a dica que eu tenho para você hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, muito importante. Se inscreve no canal, clica no sininho para ele poder te avisar aí. Toda quinta-feira às 19 horas tem vídeo novo. E outra coisa que é mega importante para você também você pode clicar aqui no primeiro link aqui embaixo, no primeiro link que vai estar aqui, você consegue entrar para a lista de espera da comunidade Vida de Assessor. Se você tem interesse em se tornar um assessor alta performance,
clica aí embaixo que aí você vai direto para essa comunidade, você vai entender o que é a comunidade e você vai poder então entrar para a lista de espera, que logo logo quando eu abrir eu te aviso e aí então você entra para a comunidade, beleza? Te espero no próximo vídeo, talvez até na comunidade ou no podcast. Um grande abraço e até lá!